você que vai bater. Espera só. Algumas... Pronto. Tertúlia! Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje nós temos aqui para encarar a consciência gráfica dentro da comunicologia, que é a condição da autopensenização evoluída da consciencialidade da consciência, quanto à comunicabilidade cosmoética grafada de todas as naturezas. Agora, aqui nós temos os grafopensênios, a comunicação gráfica, o artigo científico, o livro técnico, o autodidatismo permanente, e temos também uma listagem de 20 itens sobre os argumentos úteis para escrever, ou para quem deseja escrever, sobre conscienciologia. E depois tem 6 categorias de escritores: o literato, o mercantilista, o infantil, o científico, o parapsíquico e o conscienciólogo. A consciência intelectual, homem ou mulher, com elevada consciência gráfica, pode conceber produtos grafados de esclarecimento cosmoético e atares durante toda a vida intrafísica. Você, sabendo ler e escrever, já refletiu sobre a possibilidade de incrementar a evolução geral por meio da escrita libertária? Quais os frutos da escrita apresentados por você até hoje? Eu quero dizer que esse verbete, na holotecologia, faltou ali colocar a grafoteca, que tem lá nos cognatos. E aqui na caracterologia tem uns espaços a mais de 1 a 4, na página 4. Estuda, a gente, parece que já acertamos lá. Agora, ele tem 41 logias e tem 5 máximos. Se alguém quiser aumentar aí, é só aumentar a holotecologia, por exemplo, já dá para melhorar a situação. Agora, eu quero dizer aqui que a TENEPS, que eu considero um mimo consciencial, uma pessoa que deixou de fazer TENEPS, quais as condições necessárias para retornar? Quando você pensar que agora eu não tenho mais nada para recuar, tudo que eu queria eu já tenho, minha vida já está planificada com tudo que era o meu sonho de consumo, ou aquilo que era a minha aspiração. Aí então você vai começar a ter TENEPS para não parar mais. É um processo para o resto da vida e é um problema diário. É um mimo consciencial, mas é muito mais do que isso. Ele que escreveu aqui que é um mimo consciencial. Mas é muito mais do que isso para o nosso ponto de vista. É uma das responsabilidades mais sérias que a pessoa pode aceitar. Existem boas biografias de evoluciólogo e ou desperto para estudarmos? Apolônio de Tiana, por exemplo, era um desperto? Não, a gente não sabe bem a situação. E outra coisa, não tem quase nada sobre Apolônio de Tiana, porque a Igreja Católica acabou com tudo da biografia dele para poder exaltar a figura de Jesus Cristo. Agora, desperto. Examina bem o que é desperto. Depois você vê as biografias das melhores pessoas e vê o que é. Se algum você vai conseguir identificar como desperto. Para quem tem vontade de escrever um livro, é correto escrever todas as ideias que vêm pela cabeça sobre determinado assunto e, após fazer uma autocrítica, fazer passar por heterocríticas e, no final, reunir um acervo bibliográfico em base ao que se escreveu? Sim. Agora, é correto escrever todas as ideias que vêm pela cabeça. Boas. Se colocar só besteira, não é bom, não. Só isso. Mas que essa técnica aqui funciona, funciona. Pode entrar nessa. A propósito, eu quero apenas, assim, para esclarecer mais o assunto, que, sob o meu ponto de vista, a minha tese é o seguinte: todo assunto, antes de mais nada, é autobiográfico. Agora, é lógico que a autobiografia é o mais autobiográfico de todos eles. Mas, o primeiro livro da pessoa, geralmente, é o mais autobiográfico que ela tem. Eu mesmo consegui mostrar isso dentro da conscienciologia. Eu fiz projeções da consciência que é bem autobiográfico, minhas experiências pessoais, para depois fazer uma abordagem mais ampla dentro da projeciologia de uma maneira mais técnica. Eu quero dizer para vocês que nós temos aqui hoje uma série aí de rapazes e moças, que são uns 50, que estão no 7º Congresso Internacional de Inversão Existencial,
que tem aqui a revista Consciência, o último número aqui. A edição está esplêndida, fora de série, alto nível de excelência. E eu peço a vocês para arranjar essa revista e ler. Os artigos que tem aqui são fora de série. Muito bom. E outra coisa, tudo, a maioria aqui, tudo é gente da Assinvex. É a nova geração falando. Essa turma fez curso intermissivo mais recente. Então eles têm que honrar aquilo que fizeram. Eu, por exemplo, sou um dinossauro perante esse povo. Você está entendendo, Lucas, o que é que eu estou falando? Eu sou um dinossauro. Você não. Você é um extraterrestre novinho que acabou de chegar. Está entendendo? Eu não, eu fui destruído pelo aquele bólido que bateu na Terra e acabou condicionando o dinossauro. Agora, hoje, em vez de dinossauro, nós vamos falar de dicionário. Sabe como é que é? Outra coisa. Hein? Pode falar. Sem micrófono, você não tem direito à palavra aqui. Isso aqui é muito sério. Seguinte, sobre o que você falou sobre a escrita do próprio livro autobiográfico. Todo livro que a pessoa escreve é autobiográfico. Por quê? Tem experiência dela. Ótimo. Ela está pondo energia no negócio. Caso, e daí... tem nem que seja uma tisna de autobiografia. No seu caso, foi autobiográfico, mas foi experiência multidimensional parapsíquica do extrafísico. Foi. Vale a pena, vale a pena começar assim? Eu te desafio a fazer o mesmo. É lógico. Tudo é a mesma coisa. Qual é o problema? Agora, veja, as perguntas dele são ótimas. Está entendendo? Ele é o seguinte, ele faz pergunta que você não está esperando. Entendeu? Que é um jeito de pensar que você não pensa. Ele pensa. Então ele é bom nisso. Obrigado. Sempre foi assim. Você também. Agora, gente, aqui ó, tem o jornal do CAEC também, que saiu junto com a revista Consciência, que está excursão à Biblioteca do Mundo, que é aquela viagem lá de New York. Agora tem aqui, ó, isso tudo aqui é uma entrevista com os dados todos sobre o Irismar. Quem não lê isso é boboca, porque é preciso ver o que é que vocês estão fazendo com o corpo. O Irismar mostra a realidade do que é que a gente tem que fazer com o corpo. Que a maioria tem um corpo melhor que o dele. Então ninguém pode reclamar nada aqui, nem homem, nem mulher. Agora, além disso, tem aqui as dinâmicas parapsíquicas, as notícias da CCCI e a coluna do leitor. Agora, aqui tem também a Conscienciologia, que está falando aqui sobre o purgatório. Purgatório, que é um processo aí que vocês devem entender bem. Junto com o jornal Campo CEEC, tem a Agenda CEEC, o Cursos de Inverno, de julho de 2008. A complementário, Natureza do Cosmos, sexta semana da INVEX, autopesquisa em ginossomática, dinâmicas parapsíquicas, laboratório de modo geral. Além disso, estão aqui vendendo os terrenos. Bobo daquele que não comprar. Vocês querem melhorar seu pé de meia? Compra terreno por aqui, porque eles vão ficar cada vez mais caros. Eu acho que eu nem devia te falar desse jeito, né? Porque está indo contra a gente nisso. Mas eu tenho que ajudar o povo, então me perdoa o mau jeito. De modo que, bobo daquele que não comprar terreno aqui, vai se arrepender amargamente daqui a uns anos. Como já tem gente que eu pedi para comprar naquela ocasião, se já tivesse comprado hoje, eles teriam ganho pelo menos 300%. Esse processo de poupança, comprar terreno aqui é melhor do que qualquer caixa econômica ou poupança por aí afora. Vamos ser franco. Estou falando como consultor econômico financeiro. Não estou cobrando nada. Hein? Agora, você pode falar, Ivanilda, que eu estou vendo que você está aí com o microfone. É sobre o holociclo. Eu não encontrei o holociclo em nenhum lugar. Aqui não seria o caso de incluir o holociclo? Não, o holociclo é fichinha, né? Vocês são muito maiores do que isso. Uma outra coisa que não tem muito aqui é a palavra redação. É redação. A gente pode pôr. Eu quis usar só gráfico. O negócio gráfico é muito sério no dicionário. Redação já. Mas a gente pode pôr aqui. Outra coisa, aqui não tem o manual de redação. Manual de redação também. Também não tem, não. Tudo isso pode fazer. Mas aqui está sem referência a Sandra ainda. está por aí, não?
Hoje ela não veio, né? Ficou devendo. Vem cá, Sandra. Ela não está aí. Mas então, o problema é esse. Anota aí, se você achar. Vamos colocar. Tá certo? Agora, eu queria que o nosso chefe ali, o excelentíssimo senhor Max, falasse sobre um grande gadget que ele tem na mão aí. Por favor. Ali, ó. Olha lá o microfone. Pode chegar 2 nele. Ele é uma personalidade. É igual aquele povo que aparece na televisão. Parece com 3, 4, assim. Aqui, cada um no lugar. Ontem eu dei um presente aqui para minha dupla. Observa o que ele vai falar, gente. O pessoal da Sinvest com certeza deve conhecer, que é o MP3, né? Qual o objetivo, né? Para ela poder pegar, como ela trabalha lá no hospital, para ela poder pegar os arquivos lá da tertúlia, gravar e ouvir enquanto ela está lá no hospital. Pois é, mas explica como é que esse aparelho tem um pendrive diferente. Não, na verdade ele tem várias funções, né? Uma deles é um pendrive. Né? Eu sou vendedor aqui da... É lógico. Ele pode ser usado como pendrive, tem 1 GB, né, de memória. E a pessoa, por ser pendrive, a pessoa vai lá, coloca no computador também e baixa a música que tem. A música, no caso, a música tertúlia, não, né? Texto. Tertúlia, hoje nós estamos falando de consciência gráfica, por favor. Falha nossa. Aí baixa lá a tertúlia que está gravada. As tertúlias normalmente estão com 20 MB. Então, se você for ver, se aqui tem 1 GB, dá para você botar aqui 50 tertúlias, né? Não, esse grupo é dessa existência e das próximas 10. Exatamente. Então, a pessoa pode andar com isso. Eu conheço muita gente também que está usando MP3 no carro, né? Agora o pessoal está trocando o toca-fita, tem toca-fita lá que não então, é com não MP3. Esse aparelho, não usar, então a pessoa viaja, coloca lá o MP3 e fica ouvindo a tertúlia enquanto está fazendo algum tipo de viagem. Quem tem laptop pode usar. E falar nisso, seu Valdo, eu estava lá agora lá em Florianópolis, lá o pessoal estava todo mundo usando MP3, esse aparelho, e também ouvindo. Bisoiando as tertúlias. E já existe até um... É só terra lá. Existe até já agora um mercado negro São das todos os tertúlias. espiões. São todos os espiões. O pessoal já grava as tertúlias e aí fica distribuindo assim, do DVD pirata das tertúlias. CD pirata das tertúlias. Tudo direitinho. Capitalismo selvagem. Mas nós vamos colocar tudo ainda em download, calma lá. Tudo de uma vez. Não, mas aí E aí a pessoa pode fazer pelo Find e encontrar as coisas, vai ter uma visão de conjunto maior. Tá certo? Quanto custa esse aparelho? Você não falou? É $15. 15 isso dólares? Aqui foi $15. Isso aí no Paraguai. Para essa turma ali. Não chega a dar nem R$30. Aqui no Paraguai. Não, 15 dólares. Não, mas aqui no Brasil não é caro aqui também. Na Trifron. A gente fala sempre Trifron. No Brasil você vai pagar R$60. É barato. Tá bem acessível mesmo. Tá certo? Ficou bem esclarecido? Alguém tem dúvida? Não, o que eu quero é por causa da consciência gráfica. O que mais você quer falar? Valdo, aqui, eu estou vendo aqui na tecnologia a técnica de escrever. Bom, eu comecei a escrever o livro e eu percebi que a técnica de escrever é muito mais complexa. Como é que eu desenvolvo a técnica de escrever? Existe um programa aí, depois tem um processo de um curso sobre problema de escrever. E tem mais uns 3 ou 4, tem holoteca e uma boa biblioteca a respeito. Tá certo? Fora isso, existe também uma IC nova, que é só falar com a presidente que está ali, ó, que ela te dá uma indicação como autora. E os autores estão todos aí, vamos dizer, assim, numa alta turbulência técnica. Um que eu vou consultar é o Antônio, sério. Porque o Antônio. Agora, eu leio bastante, pensava que escrevia melhor, mas estou vendo que na hora de escrever eu bato o pino na forma. Não. Agora. Pode falar. Aumenta isso aí para nós. Oi. Nós estamos desenvolvendo uma atividade que é chamada assessoria gráfico-pensênica. A pessoa entrega o material
com uma semana de antecedência, e vão ter 3 autores, né, 2 assessores e um observador, que vão estar por 2 horas trabalhando diretamente com o material da pessoa, em cima do livro dela. Então, ali é para a pessoa colocar todas as suas dificuldades, o que está dando certo, o que não está. Então, vai ser uma troca de experiências. Mais do que isso, nem mãe para filha, nem pai para filha. É turma com 2 pessoas só, contar, 2 na finais de Bacia semana. Das Almas. Quem quiser se inscrever já pode deixar o nome na recepção do CAEC como interessado e a gente já abre Todos turma. os mendigos mentais somáticos podem aparecer que vão ser atendidos. A sopa é impressionante. A chupeta. Quem é que queria falar aí atrás? Você? Quem? Ao microfone. Só queria comentar a questão do MP3, né? Nós viemos de charqueadas assistindo as tertúlias. Então a gente assistiu 4 tertúlias numa viagem. Mudou completamente o padrão da viagem. Foi, Eu já vim várias vezes para cá. Quer dizer que nós estamos ficando bem tecnológicos ultimamente, não é isso? Exatamente. Consciência técnica, consciência tecnológica, junto com a consciência gráfica, é isso? Agora, ó, tem aqui um aviso para a nossa turma do 6º Congresso, tá certo? Aproveitando aí a carona do nosso colega, a questão da viagem, aí ouvindo as tertúlias, ponto que a gente observa, assim, para comentar com vocês, principalmente o pessoal que está vindo aí para o Congresso da Sinvex, é que muitas vezes o pessoal não aproveita a oportunidade de estar aqui mesmo, né? De estar mais presente, ter mais contato com o próprio trabalho da enciclopédia. Então, só para vocês perceberem isso, gostaria que vocês pensassem, refletissem um pouco. Vejam tudo o que está acontecendo na enciclopédia, o holociclo, a tertúlia. Imaginem vocês durante 1 ano trabalhando nisso daqui, junto. Esses dias que vocês estão passando, que para a maioria é férias, né? Aproveita o momento de férias. Se vocês pudessem, vocês ficariam aqui durante 1 ano, trabalhando nisso, participando de tertúlia, participando no holociclo. Estariam ou não? Hã? Ninguém fala? Não precisa nem responder. Então veja, a enciclopédia, ela é um momento histórico. Às vezes, quando a gente está muito próximo de um fato, a gente não consegue perceber a relevância ou a imensidão, o impacto que esse fato cria, né, ou vai criar. Imagine o que vai ser a enciclopédia daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas. Imagine isso, porque vai estar fundamentando todo esse corpo de ideias que é a Conscienciologia, que todo mundo aqui está diretamente ligado. É a vida de cada um aqui. Então imagine daqui a 15 anos, 20 anos, 30 anos, de repente você lembrar e falar, poxa, eu poderia ter participado mais disso. Eu tive a oportunidade. Não que todo mundo tenha que estar aqui 100%, porque isso é impossível. Mas parem para refletir se daqui a 30 anos vocês vão olhar para trás e vão ver, poxa, eu poderia ter me envolvido mais nisso daqui. Ter aproveitado, por exemplo, contato com o professor Valdo, com essa estrutura. Porque, vejam, a construção da enciclopédia, ela não vai ser a nossa vida inteira. Ela tem um momento. E esse momento está sendo agora. Praticamente, mais ou menos, nós estamos chegando na metade. Então, eu proponho aqui para vocês pensarem em 2 cenários. Um cenário onde vocês se veem, nos próximos 5 anos, por exemplo, o máximo de oportunidades sendo aproveitadas aqui. Tendo mais contato, vindo mais vezes aqui, participando mais de tertúlias, elaborando verbetes, né? E um outro cenário que vocês venham aqui muito pouco. Quase não venham aqui, quase não tenham contato. Às vezes, uma vez a cada 2 anos. Ou para quem está aqui em Foz, quase não vem tertúlia, vem uma tertúlia a cada 15 dias, né? Ou uma vez por mês, uma vez por ano. Vejam qual é o cenário que vocês se sentem melhor. Olhando, refletindo sobre a abrangência desse trabalho que está sendo feito agora. Como eu falei, às vezes a gente não consegue ver o valor disso. Então, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, poxa, eu queria ter vivido na época do Freud. Né? Ela estava estudando psicologia.
Deve ter sido muito bom lá em Viena, todo mundo, aqueles intelectuais. Eu falei, gente, cara, você está aqui hoje participando disso que está sendo construído. Outro uma vez falou, eu queria estar muito na Grécia. Às vezes até estava mesmo, né? Mas a pessoa estava lá naquele saudosismo, porque olha tudo que foi discutido lá, aquelas obras todas clássicas. E hoje? A pessoa não consegue enxergar que ela está num momento importante. E esse momento importante, às vezes, não reflete dela estar mais atuante nisso, aproveitando mais as oportunidades. Porque como isso já está ocorrendo, às vezes é até mais fácil, às vezes a gente não dá o devido valor. Então, procurem se distanciar no tempo, fazer essa simulação, usando a imaginação, se distanciem no tempo. Imaginem daqui a 5, 10 anos. Como é que vocês vão olhar para agora e vão ver? Vocês vão se sentir bem realizados, participar, aproveitar ao máximo ou não? Do jeito que vocês hoje estão aproveitando. Isso é uma reflexão, porque eu tenho comentado até com o professor Valdo, com outras pessoas, eu acho que a questão, o pessoal da Sinvex deveria aproveitar mais. Talvez não se deram conta ainda da importância, do valor e da oportunidade que está sendo participar da construção de uma enciclopédia. Olha a questão do iluminismo, vocês vão estudar na história, na enciclopédia. Vejam, nós estamos numa condição dessa, num momento histórico. Então, pensem nisso. É muito melhor vocês refletirem sobre esses cenários do que a gente até falar aqui várias outras coisas. Mas peguem a vivência de vocês desses dias e tentem alargar mais, tentem ampliar mais isso. Eu quero lembrar nessa linha de considerações o seguinte. Hoje nós estamos estudando consciência gráfica. Essa enciclopédia, ela não está sendo escrita por mim, não. Eu sou o responsável, mas eu estou governando, direcionando, orientando a situação. Mas eu quero colocar centenas de autores dentro da enciclopédia. Por enquanto, eu ainda não estou arrebanhando todo mundo para valer, porque nós não estamos ainda com o protótipo da enciclopédia. Eu estou com 5 volumes só. Isso é pouco, só tem 4.000 páginas até agora. Isso não é nada, são 1.000 verbetes, isso é pouco. Nós temos que fazer isso aí pelo menos o dobro. Se eu for colocar todo o meu material, vai dar muito mais do que 2.000 verbetes. Agora, então, o que se passa? Vocês têm que participar disso. Eu já tenho mais ou menos 100 pessoas que já fizeram verbete. Mas eu ainda não analisei, nem peguei, não analisei nenhum. Eu vou pegar tudo de uma vez quando tiver assentado esses 1.000, quando nós tivermos com o tertuliário funcionando. Agora, veja, aqueles que acharem que a enciclopédia tem algum valor, venha para a Caixa você também. Venha para escrever também a consciência gráfica. Vão fazer verbete. Vão ajudar a gente aqui com isso. Vocês têm gabarito, é preciso ver o que é que vocês querem, qual o interesse. Qual é a sua vocação, a sua tendência? Olha qual tema que diz respeito a você. Eu já tenho verbete, já escrito por outras pessoas, que tem muita substância. Tem alguns que estão melhor escritos do que os que eu estou fazendo. Então eu quero que isso aconteça com muita gente. Eu já falei, até agora eu tenho 100. Mas eu quero levar isso no mínimo para 200. Mas o ideal seria que eu tivesse 500 pessoas que participassem como coautores do processo da enciclopédia. Essa enciclopédia é grupal. Isso aí é um trabalho de Max Proex, de programação existencial em grupo. Vocês agora estão começando a entender isso. Eu não podia falar isso aqui no início, porque senão era um tal de desertar, de todo mundo ficar com medo, ninguém ia aparecer. Agora hoje não, depois desses anos todos, vocês têm que lembrar, para a turma nova, que não sabe bem das coisas aqui, no CAEC já tem 13 anos, nós viemos para cá em 95. Eu mudei minha residência definitiva para ficar aqui e depois ser cremado desde do ano 2000. Então, pensa bem, eu estou praticamente full time trabalhando com isso, com essa turma toda. Essa tertúlia já vão para 6 anos. Hoje ela já está mais madura. Agora nós já podemos ter um tertuliário para debater as coisas melhores lá dentro, porque o povo já está conhecendo, sabendo, entendendo, compreendendo e participando do que é um processo de tertuliário. Que antes também
Se eu fizesse, eu ia jogar pedras aos porcos e falar no deserto ou no vazio. Então, agora não. É tudo soco na cara e fratura exposta, com impacto terapia. Nós estamos falando a coisa tudo sério. Agora, hoje, nós já mexemos com o povo. Olha só, eu estou aqui, ó, 2 perguntas de uma pessoa, um homem. Elas são bem em cima do lance. A pessoa quer saber. Ele tem problema com esses 2 temas. O primeiro é aqui, o item 14, na página 4, sobre tempo. A maioria dos fenômenos não tem hora marcada para ocorrer. Olha, o que eu quero explicar para você é o seguinte. Há um monte de fenômeno na vida humana que ocorre pela circunstância das ações e manifestações das consciências. Agora, depende do número de consciência ou interesse das pessoas para que os fenômenos ocorram. Isso é fenômeno físico, fenômeno extrafísico, parafenômeno, fenômeno comum. Todo tipo. Então, a maioria mesmo é do jeito que nós estamos falando. Ele não tem hora para ocorrer. Você faz o fenômeno. Você cria a sua vida. Você modifica o cosmos. Então, vamos entender isso. É muito importante, então, o fator tempo. Então, nós é que temos que fazer isso. Por exemplo, fenômeno igual esse que nós estamos fazendo aqui, dessa mobilização de pessoas, que é uma migração interna e externa da população, para nós trabalharmos em Foz, que tem 538 pessoas aqui, isso aí é um fenômeno social. Isso é da sociologia, da sociometria. Isso é sério. Outra coisa, para fazer uma enciclopédia desse jeito, nunca se fez. A enciclopédia lá da França, do D'Alembert, do Diderot, era pouca gente, não tinha isso não. Agora, olha, esse tanto de gente que hoje nós temos para trabalhar num lugar específico para isso, nem o dicionário do Brasil, nenhum foi feito desse jeito. Nós somos inteiramente, vamos dizer, originais dessa história. Nós somos, então, estamos abrindo um caminho totalmente novo, em conjunto. Então, é uma coisa muito séria. Agora, esse é o tempo que nós estamos fazendo. Ele perguntou sobre o tempo, é justamente o que eu estava falando. Primeiro, nós fizemos o Centro da Consciência Contínua. Isso logo no início da década de 80, 1980. Fazem 28 anos. Depois, em 88, fizemos o processo lá do Instituto. Aqui no CEEC, nós criamos em 1995. Olha só, é o tempo com a gradação timeline. Quem quiser ver o timeline da Conscienciologia, tem lá no Holociclo. É só chegar lá e ver a historiografia do processo da consciencialidade dentro do estudo da Conscienciologia. De modo que o tempo, ele é importante para você ter consciência gráfica. O que é que ele influi? Ele é um fator. Ele influi na vida da gente, querendo ou não aqui. Agora, outra pergunta. Em estrangeirismologia, o ghostwriter poderia citar algo a respeito desse fato? Ghostwriter é quando uma pessoa escreve ou redige um texto para outra. Aquela pessoa que vai ser o responsável, o autor que vai sair o nome dele, ele vai se responsabilizar e vai ter os copyrights, os patrimônios intelectuais dele, quase sempre aquilo que está sendo escrito tem relação com ele. Então, por exemplo, uma pessoa teve uma experiência muito grande no esporte. Outra teve dentro de uma área da arte. Mas nenhuma delas sabe escrever. Então ele arranja uma pessoa que tenha copy descarte, que sabe fazer uma boa redação, que esteja de acordo com aquilo, e escreve no nome dele. O ghostwriter é isso. Outro ghostwriter, nós aqui às vezes somos ghostwriter uma opção de gente. O maior ghostwriter que tem aqui qual é? Vocês sabem? O Antônio Itaguari. Ele é ghostwriter. Então é o escritor fantasma. Aquele que está por trás. Mas não tem nada a ver com a polícia, nem nada desses fantasmas que estão aparecendo no Congresso, não. Aqui é o ghostwriter. Então, isso é para ajudar. Geralmente, o ghostwriter que nós estamos usando aqui, ele é do magistério, ele é da docência, ele é da TARES, ele está dando esclarecimento dentro dos processos. Agora, vocês querem mais ghostwriter do que esses cursos que nós damos aqui? Isso é curso de ghostwriter. Feito por ghostwriter. Quais? O de vocês. Como é que chama o seu curso? Heterocrítica de obra útil. Esse é um ghostwriter.
Como é formação de autor. Tem mais um outro. A dinâmica da escrita. Tem mais um outro. Reaprendência. Esse para meninada aí. Pai. Tudo isso são de ghostwriter. Então, acho que agora a pessoa vai entender o que nós queremos falar com isso. É o escritor que está por trás do outro. Vamos pensar bem nisso. Agora, veja, com o passar do tempo, tudo isso vai se ampliar. Então, esses que hoje são escritores que estão sendo ajudados por ghostwriter, vão ser ghostwriter. Nós estamos esperando. Agora, ó, eu quero agora confessar uma coisa para você e principalmente para ele aí que perguntou. Qual é o meu ghostwriter maior? Ele chama-se enumerador. Tá certo? Agora, quem me ajuda mais, que é o chefe do ghostwriter na minha terra, é o transmentor. Então, agora vocês já estão sabendo tudo. Por exemplo, ghostwriter. Em psicografia, quando tem uma consciência comunicante, ela é que escreve. Mas veja, quase sempre tem gente no meio. Porque na psicografia, a pessoa chega lá e tem que pular a corda. De um lado tem um benfeitor que está orientando. E do outro tem o médico que recebe a comunicação. A consciência vem no meio. Então tem um ghostwriter extrafísico. Quase sempre orientando tudo. Entende? Quando a psicografia é autêntica. Porque a maioria do que está aí, tudo é literatice. Não tem muita psicografia nisso, não. É muita imaginação, muita, entende? Processo de fantasia, muita criatividade romântica, literatice. Isso aí não é bem assim. Quem é que está com o micrófono? O próximo? Aqui, ó. Acho que é você mesmo. Qual foi a importância da carta que você escreveu aos espíritas? Aquela carta. Não, aquela carta foi feita para esclarecer, porque estavam me perseguindo. Havia os patrulheiros ideológicos do movimento espírita me perseguindo. Falando que eu, que tinha dado tudo para o movimento espírita durante 28 anos, os ingratos começaram a falar que eu estava obsidiado, não era nada, só porque eu falei que eu queria fazer uma coisa melhor do que o espiritismo. É o que nós estamos fazendo hoje. Por quê? O espiritismo não faz pesquisa. O espiritismo, eu ainda falei para eles, vocês vão virar uma seita cristã. E o que é o espiritismo hoje? É uma seita cristã igual as outras. Igual a seita evangélica, esse negócio todo, não mudou nada. Então, veja, a gente não veio para estar fazendo mimeticologia, está repetindo as tolices do passado, a mesma coisa. Tem que fazer uma coisa mais original, maior, mais ampla. Então, eles começaram a falar que eu estava obsidiado, quer dizer, totalmente pirado. Por quê? Eu deixei de dar teta para eles, para fazer assistência. Então, eu fiquei doido. Você está entendendo? Aí, então, eu falei assim, olha, vamos colocar os pingos nos is. Escrevi a carta, publiquei em 2 jornais espíritas, e aí calou a boca de todo mundo. Ninguém mais quis escrever nada para acabar comigo. Eu só falava. Agora, depois de 42 anos, tem uma opção de gente batendo palma, tem centro espírita que está lendo uns livros da conscienciologia. Quer dizer, essa ninguém esperava, nem eu. Qual a herança maior que o pessoal lá, junto com o Eurípides Barçanufo, deixaram lá em Minas Gerais? Qual foi a herança? O que tem de melhor lá hoje? O de melhor lá, o Eurípides deixou uma imagem muito boa de professor, de mestre-escola. Então, o processo da escola, da pedagogia, da educação, ele levou isso para muito longe, em Sacramento, em Minas Gerais. Junto com o Pestalozzi. Ele andou estudando isso tudo, mas não era. Ele é fora de série. Eurípides é fora de série. Eurípides é companheiro da gente da época dos egípcios. É coisa muito antiga. Vale observar que o filme dele é muito bom. É um filme? Já viu ou não? Não. Foi lançado. Aquela série, uma série espírita, onde tem o Minha Vida na Outra Vida, aí tem o filme Eurípides Barçanufo. É filme bom, 2 horas, assim? Filme bom. Filme bom, com documentários. Tá ótimo, vamos ver isso. Documentários, um monte de coisa. Até de algumas coisas que estão lá, né? Laboratório de astronomia. Ele me ajudou de alguns muito. educadores que estavam lá também. Vamos nessa.
Quem é mais aí que quer falar alguma coisa sobre o assunto? Pode falar. Professor Waldo, eu só podia falar um pouco mais, uma coisa que o senhor comenta às vezes, que dentro daquilo que o senhor escreve, o senhor sempre vivenciou antes aquilo que procura escrever. Né? Principalmente do ponto de vista técnico. Eu queria entender isso aqui até para o neo-autor. Eu, por exemplo, tenho uma opção de coisa que eu ainda não escrevi nem falo, que eu não fiz experiência. Que a gente não consegue fazer tudo. A gente faz aquilo que a gente consegue, não aquilo que a gente quer. Se eu pudesse, eu queria falar muito sobre serenologia, mas eu não sei nada sobre isso. Eu falo pouco. Você está entendendo? Eu estou dando um exemplo. Mas, por exemplo... Então, tudo é um processo de você vivenciar. Eu recomendo para todo mundo, para escrever em primeiro lugar, a sua experiência pessoal. O que você pensa? Às vezes pode ser só um problema íntimo, intimista, daquilo que você pensa, aquilo que você sente, seus pensamentos. E colocar isso, grafar, redigir, colocar no papel para expor o processo. E receber crítica. Uma das melhores coisas que tem em livro é que você recebe a crítica dos leitores. Aquilo enriquece você. Crítica, heterocrítica, uma crítica externa, não tem preço, é inavaliável. Não adianta. Se você pagar uma pessoa para fazer crítica de você, ela vai fazer a seu favor porque você pagou. Agora, se ela vem espontânea, é a melhor coisa que tem. Entende? Agora, o problema nós temos um problemão, deste tamanho com crítica. Alguém quer falar o quê? O que vocês acham? Qual é o pior problema nosso com esse processo de criticologia? Não. Não é nada disso. Qual é o maior problema que nós temos com a criticologia em geral? Autoestima. Aqui, ó. Ela tem experiência porque ela já escreveu o livro. Repete aí, fala alto. As pessoas não sabem fazer. Porque elas não entendem nada de conscienciologia. É terrível dizer isso, né? Mas aqui nós temos que ser tudo fratura exposta, soco na cara. Aguenta aí. Tem lógica isso que eu estou falando? Gente, escuta só. Eu sabia que isso tudo aconteceu, que eu vou falar aqui. Eu fiz o livro Projeciologia. Mas eram 5.000 edições que a gente distribuiu gratuitamente. Alguns livros a gente conservou, que tem até alguns guardados aí da primeira edição. Aqui mesmo tem um lá, olha lá. Agora, então, o que é que se passa? Ali, eu estou falando, logo na entrada, que a pessoa que fizesse crítica podia riscar o livro todo, quebrar, sujar, desde que não cuspisse nele, tudo bem. E poderia mandar de volta, que eu mandava um livro novo se a pessoa quisesse. Centenas de pessoas fizeram isso, criticando. Agora, o livro era só sobre projeciologia. Mas era o jeito que eu tive para mostrar e criar a massa crítica para estudar o processo da parte prática da projeciologia. Agora, veja, a maioria mandou críticas que não eram lógicas nem racionais. Era muita bobagem de religião no meio. Mas os 20 mandaram que era de tirar o chapéu. E eu aproveitei nas coisas. Por isso que as outras edições do livro, eu ampliei, fiz uma opção de coisas. Muita coisa foi devido às críticas que fizeram. Mas, por exemplo, tem uma dessas críticas, tem muitas delas que eu até guardei, eu tenho os livros guardados e tal. Mas tem uma delas que era horrível. A mulher riscou o livro todo, só faltou cuspir mesmo no livro. E falou, você pensa que a gente é burro, que o leitor é burro, você explica demais as coisas. A gente pesca o pensamento mais rápido do que isso. De modo que tem muita coisa, você não avalia bem nós, leitores. Aí, no fim, ela não escreveu, mas uma mulher. Ela estava desesperada para escrever. Aí, ela escreveu, então eu entrei em contato com ela e perguntei, afinal de contas, você falou, você quer que mande o livro de volta? Não, eu quero! Aí eu comecei a rir na cara dela. Né? Quer dizer, primeiro ela acabou com o livro, depois ela queria o livro, de qualquer maneira, um livro novinho, sem os riscos dela, sem nada. Igual essa, foi um monte de gente desse jeito. Agora veja,
E com isso eu sondei a praça. Eu vi como é que é a turma, como é que é o universo do nosso trabalho da consciência. Agora, teve amigo meu que viu aquilo tudo, depois que viu, porque eles me ajudaram a mandar os livros, ele virou para mim e falou assim, eu, se fosse você, eu estava desanimado. Dá uma pena de ver isso tudo. Você manda um livro desse, o preço dele, na época, essa situação toda, o povo manda com essas bobagens todas que tem aqui. Agora, teve livro desse que tinha tanta bobagem que a gente queimou, né? Para não incriminar a pessoa, né? Senão ficava ruim. Algumas gente rasgou para aproveitar o papel, aquele negócio todo, mas a gente deu um jeito, que era muita besteira. Mas veja, o problema maior nosso é da heterocrítica conscienciológica nesse livro que a gente precisa. Agora, por que acontece isso? É a minha pergunta agora, a segunda. Porque não tem curso intermissivo. O problema é esse. Então, o curso intermissivo hoje, ele é importantíssimo para nós aqui. Olha, na Terra nunca houve um movimento com essa interação interdimensional. Nesse nível que nós temos. A pessoa fez curso intermissivo, que isso aí foi cuidado durante séculos até chegar nesse ponto, para depois a pessoa chegar aqui e a gente fazer um trabalho em conjunto a partir daquele trabalho que você fez. Tem um monte de coisa que sempre se fez desde a antiguidade, de lá para cá. Mas desse jeito, nesse nível técnico, estudando a própria consciência, eu não vi nada na história até hoje. Ninguém nunca mostrou nada parecido. E nem atualmente tem nada nesse sentido. Que as religiões todas distorcem o processo devido ao dogma e o processo do facciosismo. São muito sectários. Então não há um processo de abertura, de abertismo consciencial. O abertismo real mesmo está chegando. Você mesmo, que a gente indicou, insistir com você para ler muito helenismo. Você não viu nada no processo grego, da Grécia Antiga, a Grande Grécia, sobre isso. Não tem nada. Tem, assim, algum vislumbre, né? Pois é, vislumbre, mas vislumbre, você sabe, não enche buraco de dente. Não resolve. Não faz acontecer, ó. Tem razão. Pessoal, continuando naquela pergunta, por exemplo, essa condição do serenismo que o senhor não escreveu muito, mas eu tenho, vamos dizer assim, eu posso dizer assim, que o senhor conhece muito mais, ou tem pelo menos assim, muito mais hipóteses sobre o assunto do que realmente o senhor já escreveu. Isso é um fato, vamos dizer assim. A hipótese, eu sou rico em hipótese. É a única coisa que eu sou rico. Mas, por exemplo, além da... Não vale nada, né? O cara que só tem hipótese não resolve nada. Isso. Aí tem as hipóteses, mas, por exemplo, tem algumas coisas assim que o senhor, pelo que observou, pode concluir que a coisa deve ser daquela maneira, mas ainda não está assim seguro, não tem ainda uma experiência pessoal para publicar alguma coisa nesse sentido. O problema, por exemplo, eu já avancei demais a hora que eu falo que eu sou o Zéfiro. Com isso eu estou dando um exemplo para vocês do que é que vocês podem chegar. Agora, com isso, eu revelo as coisas e mostro, dentro da verbaciologia, a minha condição. É aquela pergunta cretina que eu faço, que é a pior para mim, né? Contra mim. Por exemplo, eu sou cabotino ou eu sou Zéfiro para você? Para mim você é o Zéfiro. Pois então, aí é que é o X. Agora, tem que me conhecer para isso, tem que ver o que eu já fiz, minha vida, como é que é, tem que conviver comigo. Por isso que eu demorei esses anos todos para falar nisso. Ou eu sou cabotino, ou eu sou o Zéfiro. Quem é que já fez isso na Terra e na biografia até hoje? Alguém já fez? Teve uns caras que chegavam assim, eu sou Napoleão, e colocava a mão aqui, você vai admitir, quer ver? E outra coisa, é horrível o cara falar que é Napoleão. Napoleão foi um ditador. Ele tem mais coisa pior do que boa. Por sinal, saiu um livro agora, que eu até já tenho o livro do Napoleão. Eu não te pedi para você arranjar o livro, não, eu já arranjei o livro. O livro sobre os crimes de Napoleão. Apareceu agora, recentemente. Publicaram agora em português. Professor Valdo, não sei se está na hora já de acrescentar algumas coisas aqui, umas sugestões. Pode falar. Ô, Ivanilda, você anota para nós? A Ivanilda está aí. Que é? Por exemplo, na tecnologia, poderia ser colocado a enumerologia. A enumerologia? Isso você está falando do detalhismo. Não, mas tem que fazer a enumerologia. Você já fez? Eu digo como técnica da consciência gráfica. Técnica não, mas a técnica de numerologia, isso aí nós temos um monte. Isso aí a gente não vai pôr aqui, não. Tá. Por exemplo, tem centenas.
de técnica para escrever. No caso da efeitologia, a assinatura pensênica poderia ser um efeito? Pode, se quiser, isso aí é uma boa. Ô Ivanilda, se você estiver de acordo, sempre quem anota que tem que dar opinião. Essa é a minha técnica. Eu estou certo, eu sou democrata. Pelo menos faço uma força danada, nem sempre, né? Nem sempre. De vez em quando eu bato na mesa. Só um pouquinho, professor, tem mais umas coisinhas aqui. A minha democracia é um pouco relativa. Só mais um pouquinho. Acesso à policarmalidade seria um efeito dentro da efeitologia? Não. Aí, no caso, aí não seria, porque não é bem a policarmalidade. A melhor coisa que você teria seria acesso à central extrafísica da verdade. Mas eu não vou colocar isso aí. Entendi. Não precisa. Uma outra sugestão, na paradoxologia, o escritor, que é um pseudônimo, seria um paradoxo? Não, aí? É um covarde. A maioria são covardes. Sim. Eles não quiseram enfrentar por algum motivo. Mas não poderia ser um paradoxo? Agora, às vezes... Ele quer se expor, mas não quer se expor? Mas não é bem paradoxo, não. É o processo, a maioria de pseudonimologia é anticosmoética. A maioria. Então a gente não pode exaltar isso. Pseudônimo não ajuda ninguém. Nós temos que ser autênticos. Acabar com tudo que é mentiraria. Entendeu como é que é? Só para finalizar aqui, na sindromologia, tem a síndrome da graforreia, né? Tem. Seria uma síndrome também a síndrome do segundo livro? De quê? Do segundo livro, do autor que não... Tem a síndrome do segundo livro. Mas isso não é bom pôr aqui, não, né? Não, sugestões. Precisa, mas existe. A síndrome do segundo livro existe. Mas eu já fiz pesquisa com abordagem e, vamos dizer, discorri sobre o assunto para explicar. É isso. É mais do que isso aí. Bom. Agora, se quiser colocar a síndrome do segundo livro, está bem. Professor, você falou que as críticas, lógico, ela tem que ser com conhecimento. Ou, principalmente no nosso caso, do curso intermissivo. Mas você recebe críticas, por exemplo, como pergunta do enumerador e de outras... Não é bem pergunta, né? Não é bem... Mas é crítica que eu digo quanto à escrita. Sim, mas eu também faço crítica a isso. Mas eu quero saber... Eu faço crítica ao enumerador, ao transmentor, ao que aparecer na minha frente. Se eu não entendi ou se eu acho que está errado. Porque ninguém é perfeito. Como que eles promovem essas críticas, essa técnica deles? Não, você não vê que de vez em quando eu falo que o transmentor chega aí e fala uma coisinha. Eu, às vezes até custa entender, eu estou tão burral do burril de burroide, que eu custa entender o que é que ele deu, a indicação. Depois, com o tempo, não, vamos seguir, deixa eu ponderar bem. Com o tempo eu dou razão, ele tem razão. Quando eu não entendo. As críticas deles são mais orientação do que crítica. Não, mas muita coisa é sobre... Uma das coisas mais sérias que ele falou, depois que eu estou aqui nesses 8 anos, foi a hora que ele chegou e falou assim, ó, dê valor para a palavra. Eu falei, mas que palavra? A sua. Foi um curso para entender o que era isso. Aí eu comecei a entender, hoje eu estou sabendo usar. Então, a primeira coisa, nessa altura dos acontecimentos, nunca eu devo esquecer do que é que eu sei. Então, atualmente, eu tenho feito até uns verbetes, tudo da minha cabeça primeiro, faço ele todo. Depois eu vou ver o que é que eu tenho de anotações, as coisas todas que tem, as coisas que eu já escrevi, fazer o find, fazer conotação de tudo. Isso é por causa da palavra. Mas agora, o que ele quis dizer foi a palavra. Então, a palavra, aí, no caso, seria a gente exaltar ou enfatizar a expressão do ponto de vista do meaning, da significação, o sentido. O que é que a gente quer dizer para pôr isso bem nítido. E isso é uma das coisas que eu gosto, sempre gostei desde menino. É colocar a coisa melhor. Porque é impossível você sempre colocar aquela palavra melhor para tudo que você está falando. Na prática, isso, teoricamente, é a melhor coisa que tem. É o ideal. Mas na prática, isso para funcionar é muito difícil. Esse é o motivo que eu comecei a expandir o dicionário de sinônimo, o dicionário de antônimo e o analógico cerebrais. Né? Mas é pelo que eu percebo, que você já falou antes, ele fala em poucas palavras. Não, ele às vezes fala uma palavra só. É mais amplo do que se parece.
Com aquilo o negócio vai longe. Agora veja, tem uma concisão, uma síntese muito grande dentro da visão dele. Agora, por exemplo, na hora que você vai expor uma coisa dessa para colocar na enciclopédia, não adianta o que ele falou. Ele apontou uma coisa, mas ele não redigiu nada. Todos eles me respeitam em matéria de redação. O enumerador fala, não, está aqui, a ideia é essa, mas é você que sabe. Ele também é a mesma coisa. Eles não entram para fazer a redação comigo, tipo psicografia ou qualquer coisa. Eles não fazem isso comigo. Entendeu? Sei, mas eles também não criticam a sua redação. Eles... Criticam. Às vezes falam. Não, perguntando. Já houve casos, por exemplo, que ele veio e falou assim, ó, veja isso. Aí eu pus o find para ver o que é. Tinha razão. Tinha 3 lugares que estava escrito um negócio errado. Agora, o que se passa? A hora que ele está fazendo crítica desses assuntos que envolvem a consciência, a maioria dos leitores, que são vocês já boiaram há muito tempo que vocês não estão sabendo nada disso. Porque às vezes o negócio é tão sutil que eu que estou mexendo com isso não estou sabendo, vocês é que vão saber. A tendência, pelo menos 50%, vocês rodam antes de mim. Você está entendendo o que quer dizer, né? Por causa da cosmovisão, problema da visão panorâmica. Então esse negócio de escrever, isso não tem fim. Por causa da cognição. Então a autocogniciologia, quer dizer, seu autoconhecimento, esse não tem fim. E a gente tem que trabalhar nisso no detalhe o tempo todo. Em tudo, por tudo, com todos. Em tudo, por tudo, com todos. Então, mas a ajuda que eles dão na tua escrita não é direta, porque eles não... Não. Como é que Por exemplo, há alguns anos, quando eu comecei a mexer, eu uma vez estava passando aqui no caminho da lógica, quando não tinha nada aí. Está tudo limpo ainda. Só tinha lá a placa que eu pedi para a turma colocar, o Jânio, mas a turma colocou. A hora que eu estava passando, eu senti um processo aí do serenão. Então, eu julguei para ele assim, se eu pudesse pedir alguma coisa para você, eu pediria, me dê pelo menos 50 ideias para colocar na enciclopédia. Aquilo ficou por isso, não teve nada. Eu já recebia 50 ideias. Aquilo veio aos poucos. Você sabe que é. Eu sei que foi. Porque algumas das ideias eu conhecia, outras eu não dava muito valor, outras eu não conhecia muito bem. Agora, o que se passa? Hoje eu já sei. Algumas eu já coloquei no meio. Mas elas vieram. Então, veja, esse é já um auxílio enorme. Não chega a ser uma consciência comunicante, nem um ghostwriter, mas ajuda. Ele deu uma inspiração que você foi adquirindo aos poucos. Mas hoje eu já não tenho mais esse interesse. A gente já tem uma visão. Ele me conseguiu dar. Agora, isso já faz mais ou menos uns 11 anos. Foi igual que nós conversamos aqui. E a Central Extrafísica da Verdade, ela atua como nesse caso de inspiração? Assim? Não, a hora que a pessoa começa a ampliar o problema intelectual, que o micro-universo consciencial dela amplia pelo mental soma, então há o autodiscernimento expandido. Numa condição dessa, quase sempre a pessoa já está dominando alguma coisa de parapsiquismo. Na questão do parapsiquismo, entra em contato com o problema de fazer a evocação e há uma conexão com a Central Extrafísica de Energia por causa da ideia. Eu só quero lembrar uma coisa para vocês séria. Por exemplo, uma coisa é você escrever por você só, ou ver o seu arquivo físico. Você chegar na holoteca e pegar tudo que tem lá. Chegar no dicionário do holociclo e pegar tudo que tem lá. Isso é uma parte física. Isso aí é um tipo de escrita. Agora, outra coisa é, junto com isso, você fazer um suplemento, um complemento, uma ampliação, vamos dizer, expansão violenta no processo, que é aquilo que a gente chama o overcharge, entende? Para passar da coisa. Ou, se você quiser, um negócio, o extra, o complemento, aquilo que nós falamos, com o parapsiquismo. Então, a hora que entra o parapsiquismo, a coisa melhora, tudo se amplia, a visão é outra.
É como se você estivesse trabalhando com um microscópio, de uma hora para outra você está com um telescópio na mão. E o telescópio tem o microscópio junto, tem o micrótomo, tem o laser, enfim, ele tem tudo lá dentro. E tem o zoom. Você põe lá e puxa. Você põe e puxa. Isso aí é o máximo. Gente, zoom é o máximo. Sovaldo. Zoom. Uma das 50 ideias que o Serenão me deu foi o zoom. Agora, veja, eu cuidei tanto desse negócio de zoom, fiz filme, mexi com tudo. Quantas máquinas filmadoras eu não usei com o processo de zoom? E eu nunca tinha pensado nisso. Agora, o zoom, eu ainda não trouxe para vocês. Isso ainda está para ser estudado. Zoom. É um verbete. Agora, veja, eu vou pedir depois para você para examinar o zoom na internet. A gente vê o que tem. Tem que ver o zoom, Z-U-M e zoom com 2 Os. Está entendendo? Zó. Né? A gente vê. Mas eu estou só dando uma ideia do que é essa condição, o que é o processo extrafísico mesmo. Em cima desse pedido que o senhor fez, o senhor foi recebendo com o passar do tempo as ideias. Que técnica o senhor usou para identificar essas ideias a partir daquele pedido que A o senhor hora tinha que eu feito? vi que transcendia aquele livro que eu tinha há 11 anos. Transcendiu o seu... Dentro daquele tema, não, eu não tinha isso. O senhor não tinha E outra autocognição. coisa, não é, de lá para cá, os dicionários todos aumentaram. O de sinônimo, o de antônimo e o analógico sobre aquele tema. Agora veja, uma opção de coisa hoje, a própria internet nos ajuda, as técnicas todas de lexomática, bibliomática, isso tudo tem nos ajudado demais. E outra coisa também séria, nós estamos ampliando todo dia a holoteca, né? Principalmente a biblioteca e o cosmograma, né? Agora, eu tenho trabalhado para isso tudo. A Nara pegou, por exemplo, milhares de livros que estavam comigo agora recentemente. Como é que é isso? Isso tudo são livros, ó, escolhido a dedo, pensado. A boa parte deles está tudo anotado por mim, coisa recente. E os recortes? Olha o tanto de recorte que nós temos. Hoje é um absurdo. A minha, não dá mais para comparar o material do meu cosmograma que eu tinha em nenhum tempo meu. Nem de Uberaba, nem do Rio de Janeiro, nada. Hoje nós temos muito mais do que tudo que eu tinha. Então a nossa arquivologia hoje está riquíssima. Vocês ainda, ó, principalmente os jovens aqui, ainda não viram isso. O Tony, se não me engano, já viu alguma coisa. Está aí, não. O Tony já viu, ele já estava pesquisando essas coisas há algum tempo. Mas são poucos da turma da Sinvex que já viu isso aí. De modo que é uma coisa... Uma outra coisa. Toda palavra, toda ideia nova, olha o meu dedo no nariz de vocês. Olha o dedão no nariz. Sabe? Toda palavra, toda ideia é um ovindez. Você sabe o que é ovindez? Ovindez é aquele ovo que você coloca, mesmo que seja artificial, tira o ovo bom que a galinha te deu e deixa aquele no lugar para ela botar mais. Então atrai outro ovo. Tá certo? Chama ovindez. Agora veja, toda palavra é ovindez. Vocês estão entendendo? Não. Toda expressão é ovindez. Toda ideia é ovindez. Todo construto é ovindez. Toda neoverpom, não fica pensando que você já está sabendo tudo, que isso não vale nada. Tem muitas outras verpons na frente. Então, vamos trabalhar. Isso é consciência gráfica. É essa consciência gráfica que eu quero que chegue lá. Agora, ó, esse verbete eu vou pedir a vocês para examinar bem esses 20 itens da mental somaticologia, tá certo? Professor. Sim. Professor, eu quero voltar ao que ele tinha levantado aqui da síndrome. O que é a síndrome do segundo livro? A síndrome do segundo livro é quando a pessoa sabe que ela publicou um livro e que teve um pequeno sucesso, um meio sucesso, o outro sucesso. Não interessa. Mas ela não quer ficar abaixo daquele primeiro livro. Então isso cria, isso não somos nós que criamos, não. Isso é antigo. Isso vem desde o Gutenberg, que é a síndrome do segundo livro. Então, é um padrão, Que né? é um padrão porque a pessoa tem, a ânsia dela, o interesse dela, vamos dizer, o sonho dourado de consumo, a aspiração básica é escrever um livro superior àquele primeiro. É a ideia, agora, evoluir, né? Se a pessoa vai fazer muito livro, isso é bobagem, sabe? Eu quero dizer para vocês.
Eu sei disso por causa da psicografia. Tá entendendo? Bobagem? É bobagem. Quer dizer, vai escrevendo... Porque se a pessoa vai escrever muito, isso é besteira. Por exemplo, não dá para você comparar esses livrinhos que eu tenho sobre megapensenologia com um tratado, por exemplo, igual Pacíficos. Você está entendendo? Então, quem vai escrever muito, isso aí é besteira. Mas agora, para o povo aqui que fez, eu mesmo já falei, ensino do segundo livro para você. Já falei para vários aqui que já escreveram o primeiro livro. Mas agora, veja, se vão escrever muitos, que é a maioria aqui, isso tudo é tolice. A gente não precisa se preocupar muito com isso. Mas o negócio é, como diz o cara, meter ficha. Professor, mas quem não escreveu ainda o primeiro livro, também tem que pensar na síndrome do segundo livro. Não, a síndrome da burrice. Tem que pensar muito na síndrome da burrice, porque está demorando demais a publicar o livro. Isso é burrice. Que é ignorância, cedo ou tarde. Já teve gente aí, eu não vou falar quem, que já chegou para mim e disse assim, Valdo, você tem razão nessas coisas, mas tem uma razão muito maior que você não gosta de falar. Eu, por exemplo, me arrependi demais. Por que eu não publiquei o livro mais cedo? Eu teria aproveitado mais a minha vida. Pelo cálculo da pessoa, ela teria ganho uma década. Por isso que é que eu falo. Agora, aí já não é palavra minha, isso aí é dos outros. É um processo para vocês ponderarem. Agora, ó, quais centros espíritas que estão dentro do livro da Conscienciologia? Parece que nos das seitas cristãs, os espíritas são os menos piores. Não. Toda seita cristã, aí no caso, o espiritismo é isso, em tese. Agora, os que estão lendo mais isso aí, já me mandaram uma relação, mas eu não vou falar porque deixa para lá. Mas eu tenho. Alguns já estão lendo isso aí. Tem alguns que são mais... Você sabe, espiritismo tem muitas áreas. E tem alguns que são mais abertos, adiantadinhos. Então esses estão lendo. Mas estão debatendo. No Rio de Janeiro tem vários. Esclareça que devemos entender por escritor parapsíquico não mercantilista. É justamente o que nós temos hoje da Conscienciologia. Eu sou um exemplo disso. Eu nunca cheguei a ganhar dinheiro com meus livros. Eu faço uma doação graciosa dos patrimônios intelectuais do livro. Cada edição, uma por uma, eu dou para os outros. É só ler no livro, está lá escrito. Isso aí é que é escritor parapsíquico não mercantilista. Ele não vai viver pelo dinheiro recebido pelos livros. Isso é processo do Paulo Coelho e companhia. Nós não somos isso. Valdo, dentro, não é isso, mas é uma questão para a gente discutir aqui, como é que você vê. A questão no meio acadêmico da pessoa ela ter que publicar um livro, né? Sim. O meio acadêmico exige não, isso. Não, o meio acadêmico é outra coisa. Eu estou falando é o livro puro nosso. Livro editado, por exemplo. Tem nada a ver com isso. Mas como é que você vê essa necessidade da publicação? Lá é outra coisa. Tem uma pessoa aí que vai fazer um segundo livro. Tem uma pessoa que vai fazer um segundo livro, já sabe até uma editora que tem contato, não sei o que quer, que tem interesse naquele tema de publicar lá. Eu indiquei, a gente nossa. Eu indiquei para fazer no outro editora. Porque a maior isso é outra coisa. Agora, veja, lá ninguém essa pessoa também não está interessada em dinheiro, que ela não precisa. Isso. Mas o problema todo é a distribuição da ideia através do livro. Essa distribuição é que importa. Então, no caso, isso aí é importante. Mas nesse caso é outra coisa. Então, a maior parte da... Só quer dizer o seguinte, seja na Editares ou em qualquer outra editora, uma pessoa que fez um curso intermissivo, se ela vai ganhar dinheiro com o livro, ela é burra. Sim. Só isso. Então, mas é por isso que eu estou perguntando. Ela vai ser mercantilista, é burrice. Não é por aí. A maior parte aqui hoje da profissão, pelo menos em Foz, é de professores, né? Certo. E a sequência natural é o pessoal entrar no mestrado, doutorado. Isso aí é outra coisa. E aí estaria isso. E como é que ela pode, então, aproveitar essa necessidade de ter que publicar em função da carreira de uma forma que possa fazer... Não tem nada que ver. Isso aí é concomitante. O dia que ela se liberar dessa prisão, interprisão, grupo kármica que ela está arranjando, ela vem publicar na Editares. Algum livro melhor ainda do que aqueles. Que seguiu ou saiu do processo da academia, o livro é de baixa extração, como chama. Você sabe o que é baixa extração?
Então ele sai baixo. Por quê? Não tem curso intermissivo, não tem multidimensionalidade, não tem nada. Então isso aí é para a sobrevivência da profissão da pessoa, um milhão de coisas. Isso é outra coisa. Isso aí não é ser mercantilista. Não, então. Mas então você não vê que não é inadequado. Mercantilista que eu estou falando, que a pessoa está pensando assim, escritor parapsíquico não mercantilista. Você quer entender? Eu estou explicando. Somos nós aqui, eu sou um exemplo disso. Tá entendendo? Eu nunca recebi nada pelos meus livros. Sim, sim. Mas também nunca me interessei em publicar nada pelos 18 anos que eu passei na academia. Então, é isso que eu queria entrar. Eu também não estou confundindo. Não me interessei porque naquela ocasião, no meu caso, não precisava. Mas tem muita gente aqui que interessa, que vale a pena. Eu mesmo indiquei agora, recentemente, um caso dele. Então, você vê que seria adequado. No caso da pessoa, pode ser adequado e tal. Muito adequado. Porque as duas coisas podem coexistir. Eu acho que vai ser a realidade de uma boa parte aqui da própria não é só CCCI, isso, né? E não é só isso. Hoje em dia tem esses negócios de mestrado e doutorado então, isso que eu tô pensando. que cerceia o pensamento das pessoas. Total. Porque eles fazem uma guerra de nervo e quase liquidam com a pessoa. É gente que já deu infarto, é o outro que começa a fazer o mestrado e desiste. E o Brasil está nisso, na pior situação. Eu acho que em matéria de educação, esse aí é um dos pontos mais frágeis do Brasil atualmente. É o processo de mestrado e doutorado. Professor, na monografia, eu escrevi formação de educação física, eu escrevi sobre programação neurolinguística. Né? Tem vários problemas na neurolinguística. Vale a pena tentar consertar, fazer alguma coisa sobre a tese? Mostra para o professor Antônio. É esse aqui, ó, esse de barba branca aqui. Parece ator, aqui ó, parece ator. Não, parece ator de Londres, olha lá. É esse aí. Sabe como é que é? Fala. Professor, eu gostaria de saber onde é que você estava falhando no valor às palavras quando o transmentor falou com você. É a hora que ele falou para mim sobre palavra, eu não entendi nada. Não, mas onde é que você estava falhando? Ele queria falar, o que é? Que eu estava onde é que você estava falhando, exato? Não, o problema todo de não usar minhas palavras. Eu queria tirar o corpo fora. Para deixar os outros, hoje tem tanta fonte. Mas ele falou assim, não, coloca a sua experiência. Agora, depois você descreveu para mim, depois passou. É por causa dos 214. Como assim? Eu passei 214 anos estudando isso. Não foi 214, foi uns 200 anos, porque os 14 anos tinha antes e depois. Ô, professor, nos livros psicografados, o Sexo e Destino, Evolução em Dois Mundos e o Técnica de Viver. Quanto que você estava envolvido na história ou teve a visão de conjunto sobre aquilo que ocorreu? Não, aquilo lá não tem nada que ver. Evolução em Dois Mundos. Também não. A única coisa que tem é o seguinte, quem compôs o livro fui eu. Eu recebi as mensagens, o Chico recebeu, depois quem compôs, quer dizer, quem datilografou tudo fui eu. E aquele lá eu não permiti que mexesse nada. Se a federação tivesse dado um conta em qualquer coisa, eu ia brigar. Em qualquer deles? Eu tirava o livro. Porque teve livro que eu nem mandei para lá, porque senão eles iam implicar. Entendeu? Esse aí não, esse aí nós não mexemos em nada. Nenhum dos três? Não. Agora, por exemplo, o livro do Kelvin, que é esse Técnica de Viver. Técnica de Viver. Esse aí foi que eu segui mais, que é dos que eu queria mexer mais. Porque lá já tem uma opção de ideia da conscienciologia. Entende? Esse aí é fora de série. O Kelvin é do meu povo, lá do, sabe, da Comunex. Entende? Do Pombal. Mas quem é que estava aqui com o microfone desse lado? Parece uma pessoa. Já passou de mão. Pode falar. Você acha que vale a pena divulgar o Congresso de Projeciologia nos Centros Espíritas? Não. Não perca tempo com isso. Eles é que tem que ter iniciativa de se mexer entre eles. Você vai perder tempo. Se fosse assim, eu estaria lá. Não é por aí. Vamos cuidar da nossa turma que já fez curso intensivo. Eles têm que se virar. Eu já estou fazendo, já tem verbete que eu estou já lembrando daqueles que não fizeram curso intermissivo. É o terceiro tempo.
A gente já está começando a trabalhar com isso. Vocês já vão, qualquer hora desse, eu já vou trazer verbete aqui sobre isso. Um deles é esse transformismo. É sobre isso. Transformismo seria a reciclagem dessa turma. Entende? Que é preparar para fazer o curso intermissivo quando eles dessomarem. Mas já começa a trabalhar agora. Entende? Tem lógica? Professor, respondeu aqui para ele assim, que o transmitor disse assim, use a sua experiência. Experiência. Não, use não. Ele falou assim, olha a palavra. Sim. E aí... Agora, mais tarde, ele expôs, quando eu entendi, ele falou assim, ó, veja os 214. O modo de eu falar aqui, né? Para dizer o tempo que eu passei fora do corpo. Não é relativo ao seu processo de forma, ao seu processo de escrita. É o meu processo, sim. E que, porque eu acho que foi a partir daí que você começou a falar mais sobre isso. Esse negócio de escrever meu, eu era escriba. Sim, exato. É muito antes, há milênios. Uhum. Essa aqui era escriba, ó, que eu sei também. Ó. Uhum. Aqui tem vários assim. Entende? Uhum. São os antigos amanuenses. Que eu acho que foi a partir daí que você começou a falar mais aqui nas tertúlias a respeito desse seu processo de escrita, não foi? Eu só comecei... Não, mas isso aí não tem nada que ver. Eu comecei a falar mais do processo do... vamos dizer, no caso do Zéfiro, a hora que eles falaram para falar. Não, agora já está na hora, agora você pode, está maduro. Okay. Porque são aquelas coisas... Você lembra que eu já falava lá no Rio, lá no Instituto? Eu falava, ó, tem coisa que eu preciso de ver se eu chego lá ou não. Esse assunto todo do Zéfiro, tudo isso é dessa turma. É desse conjunto de pensamento. Agora tem mais, né? Vamos ver com o tempo. Vamos ver o que vai acontecer. Tem mais coisas além disso. O problema maior com a heterocrítica é que as pessoas que fazem muitas vezes têm má intenção e querem derrubar. Não visam somar. Problema de infantilismo e competição egocêntrica. Comente. Olha, nós não temos nada a ver com isso. Uma pessoa que tem má intenção, ela já está fazendo um suicídio intelectual. O processo é dela nessa questão. Não devemos preocupar com a pessoa que faz comentário negativo, com má intenção. Essa já está no buraco, essa é a assediadora. É deixar para lá. Isso não é, não. O problema é ver se a pessoa está fazendo uma crítica que é coerente, que é lógica, que é racional e que a gente deve aceitar e agradecer. Se for possível, até pagar para a pessoa, que é o caso. Isso é que é o bom. Então, a heterocrítica que eu estou falando é heterocrítica. Essa aí não é heterocrítica. Se uma pessoa está com uma intenção, ela não está fazendo heterocrítica. Ela está querendo assediar alguém. Ou assediar uma ideia, assediar uma instituição, assediar uma doutrina, uma ideologia, uma política, alguma coisa nesse sentido. Até também um conjunto educacional, pedagógico. Isso tudo é outra coisa. Má intenção não entra nisso. Nós estamos falando de uma maneira equilibrada, cosmoética, tanto de lá quanto daqui. Esse é que é o interesse. Eu estou querendo saber como fazer os centros espíritas lerem Conscienciologia, pois minha família aqui no Rio tem centro espírita e namora uma presidente de centro espírita. Por isso preciso de referências. É bom você olhar e ver nos centros espíritas que estão admitindo o processo da Conscienciologia. E se encaminhar para lá, que é capaz de dar certo. É uma saída. A projeção da consciência já dá. Eles estão começando a estudar muito a projeção da consciência. Tanto que aqui já teve pergunta de espírita aqui, você já sabe, né? Eu não quis dizer nada, mas é espírita que tem gente espírita fazendo pergunta aqui. Outra coisa, no Rio tem muita gente espírita que está seguindo a estrutura. Então, a gente tem que ver isso. Agora eu vou aproveitar que o Everaldo está aqui para fazer uma pergunta. Eu tinha umas pastas dentro de uma cuba lá na varanda. E você pegou essas pastas azuis? Não. Acho que pode ser do Amin. Quem? O Amin. Vamos perguntar para ele, para mim, por favor. Eu quero saber porque as pastas sumiram. Tá. Não, ele ficou de pegar as pastas. Lá não some nada. Então eu estou de olho. Como eu vejo tudo, entende? Não, ele tinha me avisado que ele ia pegar as pastas. Mas por que ele não levou a cuba? Preciso explicar para ele. Ah, ele não levou a cuba? Não, a cuba ficou lá. Pergunta para ele. Acho que ele então se enganou. Então tá, isso aí vem esclarecer muito. Tá. Que eu queria saber. Eu estou de olho.
Você sabe, eu chego e vejo, para mim tudo é composição. Tem o recheio. Se muda o recheio, eu sei. Opa, tem um ponto ali. Eu vou olhar, tem lá uma joaninha. Tem uma coisa, não, isso aqui escapou. Não, é alguma coisa que o gato fez. Isso é outra coisa. Então eu sei tudo. Agora eu cheguei lá e falei, como é isso? Eu deixei isso aqui com pastas azuis. Não é que eu estou aqui, mão de vaca com pasta azul, não é nada. O que eu quero é ver o que aconteceu. Se alguém precisar até de pasta azul, arranjo. Não é isso. O problema todo é isso. O que eu quero ver se as coisas estão tudo certinhas. Pergunta para ele para mim, tá? Depois você me fala. Professor, o senhor falou que evitou usar a palavra redação no verbete. Eu queria entender melhor por que você... Não, porque redação, a gente já tem, por exemplo, manual de redação, etc. E aqui, eu estou falando é consciência gráfica. Por exemplo, o grafismo, no caso, ele às vezes pode ser uma expressão que não é feita de letras. Ele pode ser feito uma pictografia. Aqui, então, eu quero deixar aberto aquilo que vem em aberto. Você está entendendo? Uma exposição em aberto. Por isso que eu não quis chamar muita atenção. Mas a gente pode colocar o manual de redação, entendeu? Da conscienciologia, né? Pode pôr isso tudo aí. Mas o que eu quero chamar a atenção é da consciência gráfica. Olha o que eu falei. É uma definição desse tamanhozinho. Olha só. A consciência gráfica é a condição da autopersonalização evoluída, da consciencialidade, sim, quanto à comunicabilidade cosmoética, grafada, de todas as naturezas. Você entendeu a ampliação que eu dei aí para a situação? Que isso é que é a consciência gráfica. Por exemplo, você chega no muro e coloca lá uma expressão da computação. O cara rindo. Aquele desenho. Você está dando uma mensagem. Aquilo é a consciência gráfica. Vocês já viram aqueles, os Comic Cons? O Nimbus, Comic Cons, tem vários nomes isso aí, né? Isso. Não, e como é que chama até? Emoticons. Emoticons, quer dizer, são as comunicações emotivas. Não é isso? Mas tem outros nomes para isso aí. Mas você está começando a entender agora? A intenção é essa. Então a consciência gráfica aqui é da comunicologia, um negócio mais amplo, mais grafado. Grafado quer dizer esculpido, marcado, registrado, entendeu? A intenção é essa. Vê se tem lógica para vocês, tá certo? Professor, aqui eu queria entender melhor na página 4, o item número 5. Consciência. A consciência se define por energias conscienciais, ECs, palavras, gestos e ações pessoais. Observe as minúcias da autopensenidade em crescimento. Então, você veja, a sua consciência, ela se define pelas energias, pelo que você pensa, pelas suas ações, mas as palavras também estão no meio. Aí tem que lembrar aquele negócio que eu falo. Você pensa mais do que aquilo que você fala. Você fala mais do que aquilo que você escreve. Entende? Esse aqui é o caminho aí do processo. Esse tem lógica. Isso tudo é consciencialidade. É a autoconsciencialidade. É a pessoa que tem cognição. É a pessoa que sabe, vamos dizer, o prioritário. Ela sabe o que é o problema lá, o discernimento. Isso é que é importante. Outra coisa, é ela que tem o juízo crítico. Leia depois aí de novo os 20 mega-atributos propulsores da evolução. É aquilo lá. O processo da consciência entra aí. A palavra está no meio. Agora, ó, lá é sério. Por exemplo, auto-organização. Lá está escrito assim, logicidade. Uma palavra, ela tem que ter isso. Ali tem um monte de coisa. Neofilia, está lá, ressexologia. O que adianta você escrever uma coisa que é rebarbativa, repetitivo? Tem que fazer uma coisa nova. É a neofilia, tem que gostar da coisa nova, o novo. Entende? Então, é o jeito. Agora, ó, tem uma opção de coisinhas ali sobre esses assuntos. Se você for olhar, cosmovisão, está lá, ó, interatividade. Vamos pensar. O caminho é por ali.
Pode falar. Valdo, você falou dos escribas. Eu queria perguntar se você falou que tinha várias pessoas aqui que já tinham sido escribas. Dessas pessoas, todas já publicaram um livro? Não, todas eu não sei, né? Aqui nesta vida. Uma ou outra, sim, não há dúvida. Todo mundo são da escrita. Agora, se de ver a manifestação, né, como é que está o caminho que a pessoa quer, para onde ela está indo, qual o interesse dela, qual a tendência atual. Agora, escriba, sim. Muita gente aqui já foi. Por causa do processo mental soma. Professor Valdo, aqui no texto andei olhando, eu não sei onde também poderia colocar, mas seria interessante acrescentar alguma coisa sobre autorrevezamento? Não, autorrevezamento a gente fala em outros aspectos, né? Digo pela questão da comunicabilidade. Sei, não, mas eu já falei isso muito em matéria de livro, escritor, isso tudo aí a gente está falando. Eu falo muito em autorrevezamento. Esse aí eu acho que não precisa, não. Motivação, trabalho, lazer caberia também? Você tem que lembrar o seguinte, eu estou fazendo uma força enorme para expor diretamente, de maneira pontual, os temas de acordo com o verbete. Então, a essência daquele tema que eu quero colocar no verbete. Se eu pudesse, farei isso numa página, mas nem sempre a gente consegue. A minha meta é sendo de 3. Esse aqui, por exemplo, tem 3,5, né, 4 páginas. É um jeito de fazer a síntese, porque esse aqui é um apostilamento. Entende? Página 4, item 18, multidão, ele está com... Na multidão, em média, concentra 4 pessoas por metro quadrado. E o mínimo de pensamento de alto nível em cada pessoa, fora as consegue. Esse metro quadrado lá está arrumado. Lá. O metro, e também a frase está mais distante da anterior. Começando o item 18, ó, tem um espaçamento entre frases. Ah, não, isso aí é coisa tem que olhar isso lá. Isso aí pode ser problema da impressora. Nosso lá não tem nada, não. Agora, outra coisa é o seguinte, no item 11, pode ser. Ideia. Quando possível, cada frase do consensual deve conter ideia específica e cada parágrafo, raciocínio completo. A lógica exige limpidez de ideia. Tá. O que você chama de raciocínio completo, na sua definição? Raciocínio completo é a hora que você colocou em poucas palavras uma ideia que aquele nível, até aquele ponto, não tem mais nada para acrescentar. Você veja que, às vezes, nós temos isso aqui nesses verbetes, porque as pessoas têm dificuldade por qualquer coisa a mais. Isso é ideia completa. Agora, uma ideia completa, se você for escrever do jeito que é na literatura, o cara roda, ele vai para Buenos Aires via Paris, aquele negócio todo. Então tem uma graforreia, há um excesso, há um gongorismo, há abatopensenidade negativa no caso. Então, há muita... É rebarbativo, é repetitivo sem necessidade. Então o processo, você vê também a concisão. Agora, uma concisão, às vezes, ela pode ser extensa. Vê se me entende. É um paradoxo. Entende? Você tem um pensamento que, às vezes, você tem que especificar muito detalhe dele, não tem jeito. Esse é o recurso que eu uso da enumerologia. A numerologia, principalmente a vertical, eu uso para colocar uma concisão. E ela chega nessa concisão. Que relação existe entre o motor shunt, o shunt que eles falam, né? E a comparação usada por André Luiz em Mecanismo da Mediunidade e o processo do estado vibracional? Até um certo ponto tem sua relação, mas o problema todo, mais sério, é ver lá no Projeciologia que eu falo sobre a técnica lá das vibrações, e o problema do som e outras coisas a mais, o negócio do Fourier e outras coisas. É mais importante que isso aí. Tudo são metáforas, né? Para a pessoa tentar explicar o que se passa. Jesus Cristo foi uma pessoa coerente dentro da conscienciologia, ele conseguiu passar conceito de cosmoética para o povo daquela época, até um certo ponto ele passou, mas ele era muito jovem e não teve tempo de explicitar as coisas do jeito que desejava. Então, ele fez, por um lado, mudou até o calendário do Ocidente, mas por outro, ele está fazendo confusão até hoje. Tem um monte de gente matando os outros em nome dele. Então, como é que fica? Esse negócio não foi tão explicitado do jeito que precisava. E outra coisa,
ele teve lá esses processos todos, foi muito pouco tempo, não teve tempo de desenvolver o processo parapsíquico dele, ele ficava desassossegado. Então, mataram o cara quando ele está desenvolvendo o problema da parapercepciologia dele. Ele podia ter melhorado se tivesse vivido mais tempo. Mas agora, tem uma opção de lapsos, mas a gente não pode falar que aquilo ele cometeu lapso, que ele viveu pouco. Agora, tem outras coisas. Por exemplo, ele era analfabeto? É uma pergunta que muita gente faz. Era ou não era? Porque ele não deixou nada escrito. Uma outra coisa, por que é que ele deixou alguns lapsos para a época? É por causa da idade dele? Por exemplo, o processo da escravatura. Por que é que não falou nisso? Em tempo algum. Não ligou para isso. Outra coisa, ele era tão integrado que todos os homens que ele escolheu, quer dizer, ele era homossexual? Que só escolheu o homem? Como é que é isso? Agora vocês vão falar, mas esse era o... vem sempre a turma da religião para defender a Bíblia, o Novo Testamento. Isso é da época, a cultura do lugar. E a vovozinha? Ele não era contra a cultura da época, mas não era nada. Muita coisa não conseguiu ser contra. Foi muito pouco tempo. Todos os discípulos dele tinham roupa ainda de judeu. Alguns frequentavam até a sinagoga. Então, esse negócio é muito relativo, não é bem isso. Agora, ó, ele não era serenão nem aqui, nem em Jerusalém. Você poderia aprofundar a sua opinião sobre os mestrados e doutorados no Brasil? Não, o que eu vejo é o seguinte, eu não tenho muita autoridade moral, de cara eu já vou falando para falar em mestrado e doutorado, porque eu não tenho nem mestrado nem doutorado. E eu tenho curso que corresponde à pós-graduação que eu fiz até fora do Brasil. Agora, o que se passa? A única coisa que eu vejo é através da turma hoje, da nova geração, e o que eles sofrem. O que eu já atingi de gente fazendo mestrado e que está piradinho, homens e mulheres, não está no gibi. O que eu recebo de pedido para assistir dentro da TENEFES também não está na quadrinhologia internacional. Quer dizer, o negócio não é fácil. Agora, a minha conclusão de tudo isso, eu é que criei uma expressão. Fazer mestrado ou doutorado é entrar numa guerra de nervo. E você vai ser a vítima. Porque eles fazem uma guerra de nervo para isso, para mostrar trabalho, para mostrar serviço. Isso eu acho espúrio, vomitivo e burro. Então hoje, com esse negócio de mestrado e doutorado, eu vejo que a educação e a pedagogia piorou tudo. Isso aí, o nível não é bom nem nada. Agora, tudo a gente nota que é baseado naquele negócio. Publicar ou perecer. Então isso é horrível. Eu acho que devia de aliviar essa situação para o povo não estar fazendo tanta besteira e publicando tanta bobagem. De modo que, como é que fica? Agora veja, é duro quando você vê uma terceira posição. Primeiro tem a da turma da academia. Depois tem a pessoa que defendeu a tese, que passou pela guerra de nervo até que se libertou, tirou um peso das costas. Quando desistiu ou quando suicidou. Agora, o que é que se passa? Tem uma terceira posição que é a minha, que eu vejo. É a hora que todo aquele esforço, você vai ver a tese da pessoa, dá vontade de vomitar. Aí essa terceira é que me incomoda. E eu não sei o que fazer para ajudar. A Tares devia de entrar, é aí. Eu estou falando alguma bobagem, Tânia? Ou estou certo? Hein? É duro. Tá. Agora estamos, né? Aprofundar essa questão. Porque estudar a questão... O mestrado e o doutorado. Escuta, a hora que eu estou falando... Talvez eu não vejo, seja preciso. Eu vejo a tese da pessoa, foi publicada. E eu vou ver. E acho que aquilo é super superficial, repetitivo, copiado. E eu não dou a responsabilidade para a pessoa que defendeu a tese, não. Eu dou para todo mundo, porque não pode ser diferente daquilo.
Então, aquilo envolve a administração da academia, das universidades, o corpo docente da universidade, a turma que é orientador e professor da universidade, e por aí vai. Professor, então, isso é uma lástima. Está acontecendo uma coisa diferente, porque o mestrado e doutorado está relacionado com a especialidade. E tinha os feudos, até talvez metade da década passada. Gente, tem uma modificação, agora tem o mestrado profissionalizante. Tem um negócio que chama monstro sagrado. Agora, eu também criei um nome para isso, que eles falam muito. PhDeus e PhDiva. Então, mas agora tem o campo multidisciplinar, alguma coisa está acontecendo justamente por causa dessa coisa. Mas agora eu vou te dar uma prova que eles ainda não se despertaram para a realidade. Vou te dar uma prova. A última que saiu agora, ninguém precisa de publicar livro disso aí não. Coloca como download na internet. Nada de livro. Por quê? Que é tanta coisa banal e repetitiva, deixa na internet, porque a internet é lixo mesmo. Essa é a verdade que a gente está vendo por aí. Professor, alguém aí quer dizer o contrário? Professor, eu estou lendo uma tese de mestrado que vai ser defendida ainda, e ela tem um conteúdo, ela tem... Todos aqueles que estão defendendo tese, eu abençoo, esqueça o que eu estou falando. Quando você virar mestra e doutora naquele assunto, aí a gente volta a falar. Porque por agora todo mundo está com o rabo preso. Eu queria falar que... Esses que estão com o rabo preso não tem direito para falar nada aqui, nem pode falar. Qual é o rabo preso? Eu queria falar só que, eu discordo, Tânia, que o que acontece hoje, há muitos casos, está piorando a situação. Por exemplo, em vários cursos, para você fazer um mestrado, se você não for marxista, você não faz mestrado em universidades públicas aqui. Numa boa parte aí de cursos, não só no Paraná, no Brasil inteiro. Tem livro que já estão falando sobre esse negócio dos esquerdistas na academia, mas fora do Brasil também. Olha aí. Não é só aqui não. Agora, um exemplo concreto, teve uma professora da Uniamérica, que ia dar uma palestra na UniOeste, que é muro. As duas universidades são divididas por um muro, uma do lado da outra. Essa professora, então, 3 dias antes da palestra, ligaram da UniOeste, que é a universidade pública, aqui em Foz, ligaram para ela perguntando qual que era a linha dela, a abordagem que ela ia dar sobre o assunto. E ela falou que tinha várias abordagens e tal. 2 dias depois ligaram cancelando a palestra, a coordenadora do curso, alegando que eles estavam querendo pessoas que pensassem igual a eles. E que não queriam levar para os alunos pessoas que pensassem de forma diferente. E agradeceu e a pessoa não pôde dar a palestra. Isso é Foz do Iguaçu, isso é agora. Agora, você já viu que algum desses oradores e professores e catedráticos que a gente chama para vir aqui para falar, eles não iriam em nenhuma dessas outras universidades. Por exemplo, a Beth Silberstein, ela iria em qualquer outro lugar? De modo algum. Então, veja, nós temos que ter essa democracia de atender todo mundo que não pensa igual a gente aqui. Isso é que é importante, porque a universidade não pensa assim. Tem que pensar de acordo com o nível dele. E outra coisa, o que é pior, agora cá para nós, viu, Tânia? Eu só quero te falar mais uma última, pós-escrita. Pior coisa é quando tudo é mulher. As mulheres chupam o olho uma da outra por causa do cotoveloma. Mas pode falar, chefe. Eu quero lhe perguntar o que o senhor acha da importância da escrita dentro dos núcleos de extensão do IPC, no todo. O que o senhor acha, qual é a importância da escrita dentro dos núcleos? Olha, a importância de escrita, para mim, ela é importante em tudo. Por isso que eu falo que todo mundo tem que andar com o laptop e digitar no laptop as coisas que faz. O ideal para mim aqui seria o dia que eu pudesse proibir. A pessoa só entra aqui com o laptop na mão. Mas o senhor acha que pode... Mas por enquanto eu não posso fazer, porque nós não temos ambiente. Lá no tertuliário, conforme o curso, eu vou falar, só entra quem tem laptop na mão, senão não entra. Tá, mas o senhor acha que... Mas lá nós vamos ter recurso para isso. Aqui eu não posso falar isso. Ei, professor, o senhor acha que a... Agora, ó, há 10 anos eu já falava isso aqui no CEEC, você lembra? O senhor acha que a escrita pode auxiliar, ajudar ao fortalecimento do núcleo? Porque há uma dificuldade que a gente nota
Os núcleos de extensão... Escuta, o jovem, ele tem que começar a escrever, nem que ser com o nariz. Acho que aí dá síntese. Sobre o educador ainda, Eurípides Barçanufo. Se ele foi desperto, por que ele morreu tão cedo desse humor? Mas quem falou que ele foi desperto? Então, se ele foi... Ele ainda era doido com o negócio de falar de Deus, Jesus Cristo, a coisa toda. Na vida dele não tem outra coisa, ele morreu cedo. Então, 38 anos, ele não teve tempo também. É igual o J. Cristo. Morreu ele cedo. tinha bilocação consciente. Você pensa que a questão de desenvolvimento para isso aí tão tem forte padre que ele influenciou que faz isso na também continua na igreja. Isso não quer dizer nada. Calma. Aqui, É fazer outra qualquer pergunta. fenômeno não quer dizer nada. Aqui, eu estou super calmo aqui, ó. O que eu quero é que você entenda para não estar falando outras coisas. Então, a pergunta é outra. A pergunta é... Não, a premissa foi errada. Se a questão... Fala mais com calma, pensa antes de falar. A questão da bilocação consciente de vários fenômenos que ele desenvolveu, você pensa que desgastou demasiadamente, inclusive o corpo físico dele que ajudou na dessoma? Nada disso, ele gastou o corpo porque ele trabalhou demais. Quando me deu o infarto, eu encontrei com ele fora do corpo e falei, então, como é que é? Eu tinha 28 anos. Ele falou assim, ó, não vai nesse caminho que você vai ficar pior do que eu. Eu acabei com o meu corpo aos 38, você vai acabar aos 28? Assistência, tá com problema. Ele trabalhava demais com a opção de coisa, aquilo envolveu. Quando houve o negócio da gripe espanhola, que está matando milhares aqui no Brasil, ele começou a trabalhar demais, pegou a gripe e morreu. Você está entendendo? Ele tinha que ter feito aquilo que o Nostradamus fazia. Nostradamus atendeu um monte de praga e nunca pegou a praga. Agora, filhos dele, a mulher, todo mundo morreu, ele não. Qual era a técnica do Nostradamus? Pois é, vamos perguntar para ele. Tô perguntando. Posso perguntar? O problema todo é de profilaxia, né? Prevenção. EV. Será que ele já fazia EV naquela época? Não, o problema ele não mexia só com isso, não. Ele mexia com plantas e com minerais. Ele sabia mexer. Val, na página 3, no último item, culturologia, essa cultura gráfica da Conscienciologia, ela abrange desde os livros, as revistas, Consciência, o Journal... Tudo que é coisa gráfica. A Editares, que é editora, é o grafismo também, é gráfico. Certo, desde o princípio... Você está entendendo? Vocês estão começando a entender o que quer dizer com consciência gráfica. Até o princípio da descrença faz parte Tudo. da cultura gráfica. Aqui, ó. Índice das faixas, escala evolutiva, quadro sinótico, especialidade, 20 megatributos, tudo isso. A Leia dos Gênios também faz parte. Também. E outra coisa não é isso. Os laboratórios... Não é isso. Aquelas expressões também das árvores, a expressão técnica, isso tudo é consciência gráfica. O formato da enciclopédia... Aí também já entra as mesmas coisas. Não é só isso. O apostilamento que nós usamos, é consciência gráfica. Todas as técnicas que eu tenho usado aqui. Eu explico na introdução. Olha a introdução do volume, o tomo 1 ali. Ali está falando tudo isso. E tem mais coisa que eu ainda vou explicar. Que essa introdução eu ainda vou aumentar. Tem mais coisa. O formato dos laboratórios, a cor da pintura aqui do Tertuliário também. Isso aí é um processo gráfico. Amarelo, para chamar a atenção. Para não haver dúvida. Não confunda. É para mostrar que isso aí não tem nada igual. Que seja ruim, mas não tem nada igual. Você entendeu? Então o negócio é o jogo aberto. Nós temos que entender o jogo aberto. Quem, gente, é autêntico, não teme a nada. A autenticidade é a maior coragem que a pessoa pode ter, é a autenticidade. O que vocês acham? Tem lógica? Em relação à infecciologia, no congresso do ano que vem, a ideia nossa é fazer o desenvolvimento da especialidade em infecciologia. Então, fazer a escrita de subespecialidades, de novas pesquisas, novas áreas dentro da infecciologia, para expandir a especialidade.
Você teria alguma sugestão, dicas do que a gente Como é poderia que se é o aprofundar? tema que vocês vão ter para o próximo congresso? É infecciologia, é o desenvolvimento Geral? da ciência. O geral, isso. Aí o processo mais sério seria a cosmoética na vida do jovem. Esse aí é terrível. Agora, você está falando que as coisas já evoluíram, eu pergunto, a turma está preparada para isso? É adequado já falar nesse tema? O que vocês acham? O que vocês acham aí, vocês? Tem que aplicar a técnica. Porque, olha, jovem já está muito habituado com cosmética, principalmente as moças. Mas cosmoética, não. Cosmética, sim. Mas a hora que coloca o O, piora tudo. Hein, professor? Tem que fazer o código pessoal de cosmoética, né? Pois é. Malhar em cima, né? Não, aí jovem, e você, né? São os malhadores aí, ó, da malhação. Não é isso? Caso sério. Pode falar, Pedro. Professor, eu estava analisando aqui. Hoje a gente consegue estender a nossa pesquisa. Tem a bibliografia, a filmografia. E eu estava pensando dentro das nossas pesquisas da Gibitec, como é que a gente poderia fazer isso para estender uma quadrinografia. Porque a gente percebe que tem bastante conteúdo, só que falta método ainda. Queria ver se o senhor tem alguma sugestão. Eu acho que você precisa mais de espaço. O dia que você conseguir mostrar todos os gibis que nós temos aí, com as técnicas todas que tem, vai ser o mar, não é preciso de espaço. Para colocar aquele gibi, precisa daquele salão inteiro. Salão inteiro. Você sabe disso. A propósito, eu queria falar uma coisa. A nossa exposição lá no shopping está no preto e branco. Quando é que você vai pôr o colorido lá? Já está acabando aquela exposição. A gente está planejando agora para fazer Sei, a tradução. Mas não vai colocar nem um dia de cor? Tem que colorir, né? É que a gente está trabalhando agora... Você está entendendo o meu detalhe? Eu cheguei lá ontem e falei, bora, está esperando que já tivesse, fizeram um negócio colorido, o que está preto? Não, mas é outra história colorida. É dos direitos universais da água, mas aquela do show. Coloca alguma coisa lá, mostra que já tem colorido. O que eu quero é isso. Mostrar o seu trabalho, a situação. Entendi. Tem muita gente vendo aquela exposição. Sim. Até hoje. Falar com o pessoal. Eu parei lá ontem para ver com calma, vi o povo que chegava e ia embora. Agora, ó, às vezes a exposição está chamando mais atenção do que os 2 buracos de careta. Você já viu os 2 buracos de careta? Lá do restaurante? Passaram, ontem eu contei, passaram 7. 3 pararam para tirar a fotografia. E com 2 pessoas. Entende? Está chamando mais atenção do que a turma. Sim, do lado ali, né? Das caretas. Uhum. Mas outra questão, professor. Estava tentando pensar, construir alguma palavra que denotasse mais a condição da pessoa que escreve quadrinhos, né? Eu estava pensando no escritor imagético que é usado. Porque é outra categoria, vamos dizer. Porque hoje a gente faz a escrita Não, ele científica. é imagético por causa da imagem, não há dúvida. Mas agora você tem que falar mais na arte sequencial e quadrinista. Porque você é um quadrinista. Sim. Hoje já tem, essas palavras são novas. O povo não conhece isso muito, não. Quadrinologia, quem fala mais sempre fui eu. Sim, não se fala. O quadrinista não fui eu que criei, foi eles mesmos. É mais antigo, né? Não, argumentista é aquele que faz o roteiro, né? Mas o desenhista é que é o principal. Né? Mas o ideal é que eu faça os dois, para conseguir unir a palavra com a imagem, inteiro. Né? Uma pessoa só, né? Por isso que eu estava pensando no escritor Nada de imagético. Cossini e Uderso. Quer dizer, tem que ser um só. É por aí. Tá certo? Tá certo. Escuta, a gente encaminhou lá uns histórias em quadrinhos recentes que mandaram. Inclusive tem uma do Will Eisner. Você chegou a ver? Vi. Um contrato com Deus. Caiu o queixo, né? Você viu, né? Bonita a produção. Não vai babar a hora que você lê, não, porque senão molha. Muito bom. Mas veja, quem é mais que está aí com o micrófono? Tem mais alguém? Hoje eu estou vendo que o Eliel ficou calado. Você está aí desde o início, não? Eu acho que a barba já está começando a pesar nele por causa disso. Processo da seriedade dele. Eu acho que você também está mais magro, viu? Quero te dizer, não é a barba, não. Você emagreceu, não emagreceu? Ele deve estar fazendo mais ginástica atualmente. Lá.
Ele está na receita. Ah, então é isso, é isso. Então ele mudou a dieta, deve ser isso. A consciência. Você sabe que a pessoa começa a estudar conscienciometria, aquilo afeta a dieta dela. Né? Tem disso. Começa por causa de soma, a somatologia. Pode falar. Fala au. É. Oi. Professor Valdo, eu estou acompanhando as tertúlias desde sexta-feira que eu vim para participar do campo e da semana da Sinvex. Eu achei muito interessante que o Losch estava falando sobre essa oportunidade que as pessoas têm de acompanhar as tertúlias. E logo na sexta-feira, o verbete era mega omissão e achei muito interessante que o senhor lançou o mega peso. E com as discussões lá da Sinvex, a questão das tradições foram muito exploradas. Aconteceu muito no campo, de estarem percebendo uma série de consciências da Europa e a questão das tradições. Ontem também, nas palestras da mesa da tarde, foi impressionante como esse megapeso das tradições, ela caiu mesmo como uma luva para a gente estar podendo discutir e encarar. E, na verdade, assim, eu vim observando que de sexta-feira, então, a gente teve como verbete mega omissão, mega peso. No domingo, aliás, no sábado, foi amortização evolutiva. Também teve muitas questões que foram discutidas, a moçada trazendo ali. No domingo, o mimo, né? A questão do mimo assistencial. E o campo 5 da tarde foi um mimo mesmo de assistencialidade que aconteceu. Eu achei muito interessante, a Lourdes está aqui percebendo. Então, o que eu quero dizer com isso? E hoje a consciência gráfica, falando da importância, né, do pessoal todo aí, todos nós, na verdade, estamos cuidando disso. Então, assim, eu só queria reforçar isso que o Losch trouxe, porque todos esses verbetes que foram trabalhados esses dias, é impressionante como eles estavam todos associados às questões. Tem uma interação, é isso que você quer dizer. E uma interação muito grande. Mas a interação aqui ela é maior do que a gente pensa. Agora, veja, isso é inevitável, vai ser sempre assim. Por quê? O holopensene, a grupalidade, a atmosfera que tem aqui, o clima da condição, é todo sob o processo da consciência. E esses temas, a consciência vamos dizer, multifacetada, a hora que fala no assunto, aquilo estilhaça por todo lado, você está entendendo? Dá repercussão, não tem jeito. Agora, a turma aqui já andou estudando muito esse processo da interação. Dos verbetes. O negócio é muito mais sério que você está pensando. É muito forte. Tem que ver entre nós aí como é que fica. O negócio é maior ainda do que isso. Entende? Agora, o que é interessante é a hora que a pessoa tem pré-cognição. Por exemplo, de 2 em 2 semanas eu trago 10 verbetes novos. Porque cada semana tem 6. E eu tenho o de domingo, então são 5 por semana mais o de domingo. Agora, então, o que se passa? De 2 semanas, entra 10 novos. Às vezes tem aquela pessoa que, no domingo anterior, a hora que vai sortear os 10 novos junto com os 10 antigos, ela esteve trabalhando com aquilo exatamente que está lá. E aquilo vai ser sorteado na primeira vez que for olhar os 10. Isso já, várias pessoas assim. Agora, o que se passa? Existe um negócio na ciência que eles mesmos são impressionados com essas coisas, dessa interatividade, a ciência convencional, que eles chamam de múltiplos. O que é o múltiplo? Um dos casos clássicos de múltiplo, isso é nome que a ciência criou, não sou eu não. Eles criaram isso para mostrar o processo do Darwin, junto com o nosso outro amigo, o Wallace, que tiveram as mesmas ideias simultaneamente. Então, o múltiplo é aquilo que a pessoa tem. Em 3 países, 3 continentes diferentes, tiveram ao mesmo tempo a mesma ideia. Você está entendendo? Isso aqui é o múltiplo. Agora, conosco aqui, esse múltiplo, ele é muito mais potencializado. Porque o problema nosso aqui, a base de tudo é consciência. Da conscienciologia. Então, aquilo irradia. O vértice nosso é mais potente do que a ciência. Você entendeu a diferença? Entendi sim. Então, essa interação, ela é inevitável, sempre vai ter,
E eu acho que vai aumentar ainda mais cada dia que passar. Quanto mais nós estudarmos, mais vai ter. Agora, às vezes, eles me pedem e eu trago verbetes específicos para determinado curso, uma coisa ou outra. Esse ano mesmo já fiz isso umas 4 vezes. Entende? Mas quase sempre não precisa. Porque o povo já entra na onda. Agora, eu queria perguntar se alguém fez mais alguma revisão do assunto. Para a gente ver. Está tudo bem? O Roberto não está aí hoje, não, né? Nem a Kátia, né? Caporari também não. Agora, você, Julieta, viu alguma coisa? Está tudo bem? O texto? Então tá. Agora, gente, no domingo vai ser banco de sangue humano. Agora, hoje nós temos 14 verbetes para selecionar. Pessoal, a Mariane vai ler os verbetes e após nós temos 5 recados, na seguinte ordem. César Cordioli, Marcelo, Rose Salles, Eduardo e Verônica. Hein? Só esse. O resto que está preto você não lê não, porque não é para ler. Pedimos que o pessoal, quando der o recado, sejam rápidos e breves, tá? Porque se a pessoa se prolonga muito, bom, vocês sabem. Fica. Verbetes novos: culturologia, desintermediação, exegese conscienciológica, impossibilidade natural, legislogia, matriz cultural. Verbetes antigos: falaciologia, interesse transempresarial, minimorexis, pendência, primeira preocupação, recepção pós-dessomática, refinamento formal, vínculo consciencial. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de fazer uma rápida atualização em relação às obras do Tertuliário e dar uma boa notícia, que desde domingo, a divulgação que a gente fez, nós recebemos o contato de uma pessoa que vai doar o restante que faltava para os pisos do Tertuliário. A doação era um montante de R$14 mil. Então é uma contribuição significativa que chega numa hora muito importante, muito boa. E gostaria de botar aí a oportunidade para quem principalmente está assistindo em casa e quiser ajudar. Nós estamos entrando na etapa de acabamento do Tertuliário. Então nós precisamos de recursos aí para o forro, orçado em R$21.900, pinturas R$47.500, janelas R$24.300, vidros e fechaduras R$7.300, louças e metais R$25.600, granito R$7.100, instalação elétrica R$32.600, portas R$25.600. Quem quiser ajudar, a gente está aqui aceitando ideias, sugestões, pode entrar em contato com a recepção do CIAEC e também com o meu celular, que é 4599641111. Queria lembrar também que na sexta-feira agora, 7h30 da noite, nós vamos ter uma reunião que é uma convocação da CCCI pró-tertuliário. Nós precisamos levantar cerca de R$300 mil em aproximadamente um mês e meio, sob pena da obra via paralisar. Então nós estamos convidando a todos que estão aqui, quem quiser participar, interagir com ideias, energias, disposição de trabalho, vai ser sexta-feira agora, 7h30 da noite, no auditório da Holoteca. Então é isso. Próximo recado. Pessoal, última chamada para o lançamento do campus de Invexologia. Será amanhã, dia 16 de julho, às 8h30 da manhã. Certo? 8h30 da manhã, o local. Auditório do Discernimento. Então, todos no Auditório do Discernimento, logo após, nós iremos fazer a visita ao campus. Como iremos fazer a visita ao campus? Por favor, vão trajados com tênis, levem água e protetor solar, ok? Nós faremos o lançamento do campus e a pedra fundamental de 2 laboratórios. Convido a todos vocês, é uma atividade gratuita, aberto a todos. Obrigado. E não vai chover, vai ser um dia bonito, lindo como hoje, sol, céu. Nós gostaríamos de convidar todos para o curso Imersão na Escrita. Inclusive, você comentou, né? Esse curso a gente já está assim, programando para itinerar com ele. Então, as unidades do IPC, outras dos 6 que quiserem promover curso de escrita, nós estamos fazendo parcerias. E ele vai ser realizado aqui em Foz do Iguaçu nos dias 23 e 24 agora de agosto. São
vagas limitadas, tá certo? Então a gente pede aí que vocês antecipem as inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Pessoal, o meu recado é sobre o curso Heterocrítica Especial 2. Para quem não sabe, o ano passado nós tivemos a análise, um curso Heterocrítica da obra Cristo Espera por Ti. Foram mais de 120 pessoas que participaram desse evento. E foi nesse curso que surgiu o Heterocrítica Especial 2, onde a gente vai fazer a análise da obra O Avesso de um Balzac Contemporâneo, do professor Osmar Ramos Filho. Ele já confirmou a presença, nós teremos várias aulas, uma delas, rapidamente, o professor Laine Loche vai falar com vocês agora, sobre proexometria da obra Cristo Espera por Ti. Lembrando que a obra do professor Osmar é uma análise bem profunda sobre o Cristo Espera por Ti, e uma das abordagens que nós vamos dar lá é a análise proexométrica dos personagens e do grupo. Tá? Então essa vai ser a nossa contribuição, junto com outras aulas específicas que vão ocorrer durante o curso. O curso vai ser do dia 19 ao dia 21 de setembro de 2008. São 150 vagas. Tá? O investimento agora em julho está em preço promocional, R$ 380 à vista ou 3 vezes de R$ 133. E a gente pede a todos que leiam antes a obra O Avesso de um Balzac. Vai ser melhor para o aluno e para a contribuição do debate. Obrigado. Aproveitando, quero só um minutinho, quero dizer que todos os livros essa semana estão